Lingoto. A gente está no topo de uma das fábricas mais importantes da história do automóvel. Topo da fábrica da Fiat, aquela fábrica que operou dos anos 20 aos anos 80, que muita gente conheceu, inclusive para aquele filme, né, O Golpe Italiano, The Italian Job. Quantos carros não foram homologados, não fizeram shakedown aqui, né, Bert? Meu, isso aqui é história pura, é sensorial puro, óbvio que hoje não está mais ativo, mas a gente sente toda a história da cultura italiana do automóvel, ou talvez da cultura mundial do automóvel, tudo passou por aqui. Torino é a analogia que eu sempre faço, é a Detroit italiana, e tudo era aqui. Você mesmo sabe quantos fornecedores, quantos... Estúdios de design, todos aqui, né? Pininfarina, Bertone, Italdesign, todos, né? Todos. E essa fábrica, cara, o porte dessa fábrica, as imagens não fazem justiça porque é muito grande. Tudo isso aqui, a amplitude disso aqui. 5 andares, o carro era edificado ao longo de 5 andares e aqui fazia o shakedown final. Quantos carros do Cinquecento, o primeiro original, a possivelmente o Fiat Uno, né, que era de 80, a gente não... Exato. Quantos carros não passaram por aqui? E esse é só o começo dessa aventura com a Special Trip, porque daqui a gente parte aqui para o lado, no Museu Nacional do Automóvel, depois a gente vai para o Museu da Alfa Romeo, Museu Histórico da Alfa Romeo, para depois assistir o GP histórico de Mônaco, com os Fórmula 1 da década de 30 até as décadas de 80, os carros com efeito solo, Flat 12, V8 Cosworth, V16, o que você imaginar, a gente vai ouvir e ver de perto, e termina com Nürburgring Nordschleife. A cereja do bolo. Para a gente acelerar para valer. É tudo isso aí que a gente está vivendo aqui e que você vai ver conosco a partir de agora. Acho que não tinha jeito melhor de começar essa viagem, né? A gente está no Museu Histórico da Alfa Romeo, em Arese, e é lógico que eu tinha que começar esse vídeo com essa dupla aqui. Alfa Romeo GT AM e GTA 1300 Junior. É até uma oportunidade legal para a gente explicar as diferenças entre a GTA e a GT AM, que muita gente confunde, né? Aqui a gente tem uma carroceria de alumínio, no caso da GTA Junior motor 1300, mas a GTA motor 1600. E essa é a grande diferença, né? A carroceria em Peraluma, que na verdade é uma liga que o seu principal composto é alumínio, tem algumas outras ligas junto. Em toda essa parte do teto, dos ombros e dos paralamas, ou melhor, dos ombros dos paralamas, são de alumínio. Nesse caso aqui a gente tem a 1300 Junior,
que é uma versão de competição, então ela tem esse alargamento de carroceria. A GTA 1600 nunca teve, né? Mesmo o carro de corrida era a carroceria Fiancastretti, né? A carroceria sem esses alargamentos, enquanto esse carro aqui é o Brutamontes. A GTA M foi a configuração mais potente de todas da Alfa 105. Aqui a gente tem mais ou menos de 230 a 240 cavalos, um motor 1750. Nesses dois carros, cabeçotes específicos, inclusive, né, chamado testa stretta, então os pistões não eram mais hemisféricos como na Alfa 105 convencional, duas velas por cilindro. E nesse caso aqui, por isso que eu falei um carro mais bruto, porque ele é mais potente, mas mais pesado também. Então foi desenhado, foi projetado para boa parte dos campeonatos disputados na América, né? E por isso GTA M. Muita gente acha que o M é de Majorata, mas na verdade é AM, né? GT América. E esse carro tem a carroceria toda de lata. Aí dependendo da homologação, dependendo do campeonato, você poderia encomendar a Autodelta, por exemplo, capô em fibra de vidro ou de alumínio, portas em fibra de vidro ou alumínio, mesma coisa para a tampa traseira, substituir os vidros por Lexan. E os alargamentos rebitados, sempre, tanto nesse carro quanto na GTA Júnior, são sempre de fibra de vidro. Para mim é simplesmente especial estar lado a lado com esse carro aqui, a versão autêntica do meu carro, que é uma recriação, né, feita em cima de uma GTV 1972, e poder sonhar que um dia realmente eu vou poder fazer esse meu carro perfeitamente caracterizado como esse carro que a gente está vendo aqui no museu. Para mim é a segunda vez que eu estou vendo esse carro frente a frente, ele mexe comigo toda vez, toda vez. Ah, aqui mais que a gente tem aqui, está num lugar maravilhoso. Esse carro aqui agora, vamos dar uma olhada. Esse aqui é a TZ2, Giulia Tubolari Zagato, segunda versão. Aqui no Museu de Arese, na verdade, a gente tem as duas versões, a TZ e a TZ2. A principal diferença da TZ2 é que aqui a carroceria passou a ser de fibra de vidro, enquanto na TZ, que vocês estão vendo agora na tela, a carroceria era de alumínio. Esse carro tem um centro de gravidade muito mais baixo, esse carro é muito mais assentado no chão, cárter seco eles adotaram. Esse carro tem trechos 15 centímetros mais curto do que da Giulia, que a gente acabou de ver, e a estrutura dela é toda tubular, evidentemente, e foi projetada por Zagato, por isso TZ Tubular e Zagato. O design desse carro, assim, linhas putz, eu não tenho nem palavras, assim, fico até emocionado. É um dos carros mais lindos da história para mim. E aqui a gente tem talvez as coisas mais brutais que a Alfa Romeo já fez nas pistas. O que a gente tem aqui? A Alfa 33/12, na versão turbo. Se não me engano, esse aqui faz parte daquele universo da Can-Am, né? Aquele campeonato disputado na América do Norte, que praticamente a regra era não ter regra, né? Então era tudo muito liberal e muito extremo. E aqui a gente tem a versão aspirada que atropelou tudo, né? 7 das 8 corridas do Mundial de Esportes Protótipos, esse carro aqui ganhou. Nessa época, a gente costumava dizer que esses carros, esporte protótipos, eram basicamente carros de Fórmula 1 carenados. E você vê não só por essa questão da tomada de ar, mas chega aqui. Esse motor Flat 12 aqui. Vocês estão vendo aqui? 12 cilindros, 3 litros como a homologação da Fórmula 1, 11.500 RPM e 500 cavalos. Sabe mais onde esse motor esteve? Naquele Fórmula ali. O Brabham, que nesse caso aqui, desse Brabham, ele foi o carro que o Carlos Paty competiu. No começo da temporada de 1977. Todo mundo sabe, né? Ele não terminou essa temporada porque ele sofreu um acidente fatal de avião. Então esse BT-45B era exatamente o carro do Paty, um projeto do Gordon Murray, né? Muita gente confunde esse carro com o Fan-Car, aquele que tinha aquele extrator aerodinâmico na traseira, que foi uma evolução desse carro aqui, né? Justamente com a introdução da era do carro asa, do efeito solo. Então a gente tem esse mesmo motor Flat 12 que a gente viu naquelas Alfa tipo 33 nesse carro aqui. Aqui, ó,
Tá, a primeira evolução da Giulia TZ que eu falei. Aqui, carroceria de alumínio, motor 1600. Notem como ela é mais alta do que a TZ2 que a gente acabou de ver, né? Então é bem clara a diferença de conceito. Aqui é um carro mais turismo e lá é um carro mais protótipo, embora a gente tenha aqui uma estrutura tubular. Aqui a Alfa 105 da última geração, que ela existiu, né? E aqui do lado a GTA 1600. Todo de alumínio. A versão de competição não tinha os para-choques, era uma versão mais brava do motor, evidentemente, mas um carro fabuloso, tanto pelo design quanto que ele performou nas pistas. E do lado, essa interpretação de carroceria da Zagato, né? Voltada mais para frente em termos de design, antecipou até algumas tendências de design que a gente viu nas Alfa Romeo que vieram depois, incluindo a própria Alfa Sud, tem alguns elementos que lembram de leve esse carro aqui. Esse é um carro muito raro, pouco conhecido e talvez uma das peças de design mais belas que a Alfa Romeo já fez, do Emila Sportiva. Desenho de Scaglione e estrutura tubular mais ou menos que nem a TZ que a gente viu, né? Mas aqui é uma aplicação mais GT. As linhas desse carro são maravilhosas, a traseira inclusive antecipou muito do que a gente ia ver nas linhas da Giulietta Sprint. Então, novamente, é um carro de produção limitada, limitadíssima na verdade, né? Não sei por qual motivo exatamente não foi para produção em volume, porque em termos de design esse carro é maravilhoso. Outro carro de estrutura tubular é essa daqui, muito famosa, né? C52 disco volante. Aqui a gente tem um estudo, né, de design já desenvolvido em túnel de vento, numa época que os carros que competiam em Le Mans começaram a explorar cada vez mais, né, esse tipo de design extremamente streamlined, cobrindo as rodas, né? Esse carro teve duas versões, essa daqui é com mais refinada, vamos dizer, né, com motor 4 cilindros de alumínio, mas também teve uma versão 6 cilindros com um bloco de ferro, né? Um motor que, se não me engano, é derivado da 6C, né, que é uma Alfa Romeo mais antiga. Aqui no Museu de Arese a gente tem um acervo muito grande, né, e uma limitação de espaço. Infelizmente, o carro mais lindo de rua já feito, a 33 Stradale, não está exibida aqui nesse momento, não na sua carroceria, que é mais bonita que a original. Mas esse carro deu origem a três conceitos que são exatamente esses que a gente está vendo aqui. Então, do lado de lá, uma cara muito voltada para o futuro, esse desenho aqui, essa proposta do Marcello Gandini, né? Então esse é o Carabo. Aí aqui a gente tem o Iguana, que é o desenho do Giugiaro. Então tem muito, inclusive, aqui nesse carro, em termos de design, que a gente veria em outros projetos. Então a gente vai olhar com mais detalhes daqui a pouquinho. E ali, um desenho mais clássico do Leonardo Fioravanti, que aí é esse 33 Coupé Speciale. Então esse é o que mais lembra o desenho original, né, da 33 Stradale. Só que tem algumas diferenças bem evidentes, né? Então a gente tem faróis escamoteáveis, essas duas pontas que lembram até um pouquinho o carro do Speed Racer, né? Que por sua vez se inspirou nas Ferrari, Testarossa e outros carros que competiram na época. Mas é o que o desenho mais se parece ou mais remete à 33 original. E a 33, motor V8, dois plugs, né? Duas velas por cilindro. Motor que girava aí perto de 8.000, 9.000 rotações por minuto, então um motor de competição amansado para uso na rua. Fabuloso, simplesmente fabuloso. Então essa proposta aqui do Fioravanti era mais, vamos dizer assim, próxima à da 33 Stradale original, enquanto essa daqui do Giugiaro já antecipou muito dos carros que ele faria até para outras marcas, né? Então você tem muito, por exemplo, do Maserati Merak aqui na dianteira, né? Um desenho já mais voltado para a década de 70, enquanto aquele lá do Fioravanti era mais voltado para a década de 60. Uma coisa interessante, essa parte da estrutura aqui, da armação das colunas e travessas, são feitas de, eu não sei se é alumínio ou aço escovado, lembrando muito a proposta que ele mesmo iria criar alguns anos depois no DeLorean, né? Então, esse desenho aqui já realmente muito voltado para o mundo real da década de 70 dos carros esportivos, enquanto aqui, no Marcello Gandini, a gente tem o futuro, né? Então, um conceito realmente futurista, e que inspirou Mario Richard Hofstetter na criação do seu esportivo, na minha opinião, o esportivo mais bonito e mais bem executado entre os fora de série que foram feitos no Brasil. O Carabo dispensa comentários, né? O mais impressionante, na verdade, é a gente pensar que esse carro foi feito em cima de uma Alfa 33 Stradale, muita gente não sabe, né? E é realmente incrível o design dele, o quão futurista era, e tem a assinatura total do Marcello Gandini, né? Criador de N Lamborghinis, incluindo a própria Countach, Diablo, entre outras. Então, evidentemente está muito claro aqui de onde que veio, né? Aqui a paternidade do cara está em todas as linhas desse carro. A história do quadrifólio começa nesse carro aqui, Alfa RL de Ugo Civotti. Um piloto que a história dele é fundamental para Enzo Ferrari, embora muita gente não saiba, porque
Foi o Sivotti que deu o emprego do Enzo Ferrari no mundo das competições na escuderia CMN, que fazia alguns carros de corrida. E ele estava numa maré de falta de sorte. E para a Targa Florio de 1923, que era a corrida que ele mais sonhava vencer, ele mandou fazer esse amuleto aqui. Então, um losango com o quadrifólio dentro dele. E deu certo, porque ele ganhou essa prova. Mas como toda a história italiana, tem um elemento de tragédia. Alguns meses depois, testando o novo Alfa Romeo P1, ele faleceu num acidente em Monza. A Alfa Romeo não teve tempo para pintar o quadrifólio no carro dele. Com uma espécie de homenagem póstuma permanente, todos os carros de corrida posteriores da Alfa Romeo de competição trouxeram o quadrifólio, mas com uma aresta cortada representando a perda do Sivotti. Então é por isso que o quadrifólio está sempre dentro de um triângulo. No começo da década de 30, a Itália estava sofrendo com a crise da depressão pós-Primeira Guerra, mas eles precisavam ser competitivos de alguma forma e a Alemanha estava com força total. Os Auto Union, aqueles V16 Supercharger, como competir? Com alguns exageros, eles conseguiram de algumas formas. Bom, esse aqui, Vittoriano, teve a ideia de colocar 2 motores 6 cilindros em linha, postos um ao lado do outro, sincronizados por um complexo sistema de engrenagens. Mas desse lado aqui, a gente tem um dos carros mais célebres e mais esquisitos e ousados da história do automobilismo, a famosa Alfa Romeo Bimotore, que também é o primeiro projeto de Enzo Ferrari já desenvolvendo automóveis de corrida. Lembrando que ele começou como chefe de equipe. Aqui a gente tem um motor dianteiro e um motor traseiro, ambos 6 cilindros, derivados do 6C, né, que tanto tinha as versões de corrida quanto de rua, e um complexo sistema de sincronização desses motores. Basicamente a gente tinha um tubo de torque conectando o motor traseiro ao motor dianteiro, o câmbio era plugado diretamente aqui, era um transeixo, e desse transeixo a gente tinha 2 semi-eixos saindo na diagonal para alimentar as rodas traseiras. Coisa de maluco para literalmente poder enfrentar a Auto Union e os seus carros monstruosos tipo C e tipo D. Será que é possível um carro conceito se transformar em um carro de produção devido à reação do público que impressionaria a própria marca? É a história da Alfa Montreal, que foi apresentada na Expo Montreal e justamente teve uma reação tão fervorosa do público que os caras decidiram fazer um GT realmente para ser produzido. O mais impressionante dessa história é que esse carro aqui foi feito em cima da plataforma da Alfa 105, que nem aquela GTA-M que a gente começou aqui falando no Museu de Arese. Sim, é a mesma estrutura. E os caras pegaram e colocaram um V8 nesse cofre. Não sei como os caras conseguiram fazer isso. E um detalhe, um V8 derivado da Alfa 33, daquela de corrida, a primeira versão na verdade, né? Não a 12 cilindros evidentemente, mas a versão V8. Aqui a gente tem um conceito muito mais modesto, então a gente tem um cabeçote de fluxo mais limitado, com apenas uma vela por cilindro, o virabrequim aqui não é de um plano só, né? Com o típico de carro de corrida, que tem um plano cruzado, então dá um ronco até meio americano no carro. E a gente não tem aqui um sistema de cárter seco, mas a gente tem um sistema aqui de injeção mecânica. O design da Alfa Montreal é outra parte que impressiona, né? Como consegue ser tão diferente, tão voltado para frente em relação à Alfa 105. E desenho de Marcello Gandini, né? Foram poucos projetos que ele fez para a Alfa Romeo e esse daqui é um dos trabalhos de design mais belos que eu já vi na indústria. Essa curvatura aqui da porta é uma assinatura típica de design, né, dos carros esportivos da década de 70. E a coisa mais interessante, além do conceito ter virado realidade e além do motor, é que é uma outra proposta também. Aqui é um GT, né? Então, enquanto lá na Alfa 105 a gente tem uma proposta de carro esportivo ágil, motor 4 cilindros, girador, um desenho mais refundinho e um carro menor, aqui a gente tem um carro realmente para brigar aí com Ferrari, com Lamborghini, com os carros da Maserati. E a proposta de design tinha que atender a isso e o resultado é essa maravilha que vocês estão vendo aqui.
E o saquinho de pão? Tá guardado aqui. Ah, é complicado. Então, logo de cara aqui você já é recebido por algumas das peças mais marcantes do design automotivo da história. 500, né? Primeira fase original, né? Uma versão elétrica ali, mais uma presença institucional, vamos dizer assim, no caso do elétrico. Jaguar E-Type, criação do Malcolm Sawyer, um dos carros mais lindos da história. Enzo Ferrari disse que era o carro mais bonito do mundo na época que ele viu esse carro. E aqui do lado, um dos carros que eu acho um dos mais bonitos da história, que é um minúsculo, espetacular e assassino Lancia Stratos, criação do Marcello Gandini, que o tamanho desse carro, entre eixos, deixa eu ficar aqui do lado para vocês terem uma ideia do tamanho desse carro, quão pequeno ele é. Entre eixos minúsculo, V6 2.5 Ferrari aqui, posição central traseira, tração traseira, um carro de rally que se você tiver as dimensões para caber dentro, sem dúvida nenhuma é diversão insana. Esse carro deve ser fabuloso de ser pilotado. E do lado ali é uma criação muito importante no aspecto urbano, né? Giugiaro, Fiat Panda, criador do Uno, da Alfa GTV. E ali, mais aqui ao lado, outra grande criação do Marcello Gandini, que é o Diablo. Dispensa apresentações, ainda mais nessa cor, né? Quem viveu a época lembra aquele clipe do Jamiroquai. Carro exatamente assim. Aqui já no canto do cisne, né? Já das últimas safras do Diablo. E aqui do lado uma Challenger Stradale que muitos dizem, e eu tendo a concordar, que é uma das Ferraris V8 de ronco mais bonito da história e um carro muito coerente na proposta, uma versão hardcore, aliviada mesmo. Acho que faz sentido ela tá aqui presente. Bem como o Boxster também, né? Assim, acho que em termos históricos talvez seja mais uma presença institucional, mas merece seu lugar aí. Agora olha isso aqui que interessante, Jamais Content. Primeiro carro a atingir a marca de 100 km/h, 105 para ser mais preciso. Esse aqui é uma recriação, não é o automóvel original. E aqui é legal que a gente consegue ver que alguns conceitos que hoje a gente explora muito já eram entendidos como importantes, ainda que feitos de uma forma mais ingênua, como por exemplo a aerodinâmica, né? Você vê que apesar dessa forma streamlined, de uma forma bem ingênua, quase uma bala, né? Piloto totalmente exposto, todos os elementos do chassi expostos, então em termos de arrasto tinha bastante coisa. E 2 motores elétricos ali na traseira. Isso é uma coisa interessante. Aqui nessa Lancia Aprilia fica muito claro que já na década de 30 a preocupação com a aerodinâmica se mostrou cada vez mais presente em todas as marcas. Na verdade, atuando não só na área dos automóveis e dos aviões, mas até mesmo nas edificações, na arquitetura de forma geral. Esse estilo streamlined dominou, né? Então você tem esse caimento de teto, uma preocupação com a aerodinâmica que muitas vezes ingênua, que resultava em um pouco de sustentação aerodinâmica, né? Então você diminuía o arrasto, mas você causava perturbações que faziam o carro ficar um pouco mais instável em algumas situações. Mas o importante é que o trabalho estava sendo feito. Preocupação com performance, maior eficácia, e a aerodinâmica é fundamental nisso, especialmente porque os carros ficaram cada vez mais rápidos. Aí esse pedaço aqui eles chamaram de Davi e Golias por causa do contraste, né? Os Estados Unidos pós-guerra, baby boomers, cromos, carros com mais de 6 metros de comprimento, tudo bombando, e na Europa os carros cada vez menores. Tanto por questão de economia quanto por questão de mentalidade também. Mas isso não quer dizer que os americanos não gostavam de carros compactos não, né? Quem manja aí de carro dos Estados Unidos no começo da década de 60 sabe que carros esporte, seja da MG, da Porsche, foram muito bem, especialmente na região da Califórnia. Então o americano, na verdade, estava procurando experiências, seja com carros enormes, seja com carros esportivos compactos europeus. Esse aqui é o verdadeiro híbrido raiz, estilo italiano,
carrozziere italiano, mas coração americano. Da mesma forma que De Tomaso, Monteverde, esse Iso Rivolta era desses carros que faziam parte desse movimento, seja com V8 Ford, V8 Chevrolet, mas uma execução totalmente europeia. Ferrari 365 GT4 2+2. Década de 70, né? Começa a ter a introdução dessas linhas mais retas, bem ao estilo Bertone, né? E a coisa mais interessante é V12 dianteiro. Aqui a gente tem o mesmo projeto, uma evolução evidentemente, do V12 Colombo que a gente tinha na Ferrari GTO, por exemplo. E os primeiros Ferraris de competição da Ferrari como fabricante de automóveis mesmo, né? E esse motor, na verdade, seguiu sendo fabricado por mais quase uma década depois disso, né? Só perde em termos de longevidade, tempo de fabricação de motor de performance para o V12 Lamborghini. É um carro que tem umas proporções meio estranhas, mas é um conceito que a Ferrari já utilizava, né? Basta lembrar aí da Ferrari Lusso, 250 Lusso, por exemplo, GT. Tem exatamente esse mesmo conceito, mas aqui já reinterpretado no design da década de 70. E aqui no museu, nesse pedaço, a gente tem uma seção dedicada à evolução dos carros de competição, que seria a Fórmula 1, mas aqui, nesse pedaço especial, são os carros da era do Grand Prix, né? As Votorette ou os carros de Grand Prix, que foram antes da época da Fórmula 1, que começou em 1950. E quando a gente está falando em Fórmula 1, esse carro aqui, na verdade, é uma das peças essenciais da história. Conhecido como Alfetta, modelo 158 ou 159, como foi conhecido depois do pós-guerra, quando realmente virou Fórmula 1. Se você acha que o MP44 McLaren é um carro vencedor, ou esses Mercedes que a gente tem visto avassalando aí todos os campeonatos, 47 vitórias de 54 corridas. Foi o carro que deu título ao Alberto Ascari, ao Juan Manuel Fangio, 8 cilindros em linha, 2 superchargers de duplo estágio, até 425 cavalos e 305 km/h de máximo num carro tão pequeno como esse. Fenomenal. E vocês notem que aqui a gente tem o carro com 8 cilindros em linha, e aí, conforme a gente vai chegando para o começo da década de 60, aí a gente tem a inversão, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, que é o carro com motor central traseiro. Esse aqui, se não me engano, é uma Ferrari 246, que seria... Se não for esse carro, é um carro equivalente ao que deu título ao Mike Hawthorne, né? Foi a última Ferrari com motor dianteiro ainda. Nota que ali atrás a gente já tem a concepção do motor central traseiro. Esse carro, se não me engano, é uma evolução do carro que deu título ao Phil Hill, aquele famoso Shark Nose, né? Aqui já numa versão já com o bico inteiriço. E aqui para frente, evidentemente, a gente já tem aqui a era moderna Fórmula 1, mas quero te trazer aqui de volta para um negócio muito legal que está bem aqui, ó. Essa era da Fórmula 1, a gente está vendo, na verdade, um pouco disso que é a era do efeito solo, né? Então, essa Ferrari 312 do Gilles Villeneuve, notem aqui embaixo essa saia, poucas vezes a gente consegue ver em detalhe essa saia que justamente faz a selagem, vamos dizer assim, do fluxo aerodinâmico. E toda essa parte dessas laterais, os side pods, tem um formato de asa, exatamente como a gente vê hoje. E esses caras aí, essas saias metálicas, ou borracha no caso de algumas equipes, é que faziam esse... vamos dizer, eles fechavam o fluxo aerodinâmico para o efeito solo realmente funcionar. Eram carros extremamente rápidos em curva, extremamente traiçoeiros também, porque qualquer perturbação, seja de altura do carro ou de ângulo de ataque em relação à curva, e você tinha um stall imediato desse túnel gerador de downforce. Então eram carros extremamente perigosos que resultaram em acidentes extremamente graves, muitos fatais. Agora vamos falar um pouco de exagero, que no mundo do automobilismo pode assumir várias formas. Quantos litros você acha que esse Fiat tem? Eu te digo que ele tem 130 cavalos já em 1907. 16 litros em 4 cilindros, ou seja, cada pistão desse cara aí deve ser o tamanho de uma lata de souvenir. E detalhe interessante, esse motor já tinha as válvulas dispostas no cabeçote no ângulo de 90 graus, então motor bastante avançado. E outra curiosidade é que um dos pilotos foi o fundador da Lancia, Vincenzo Lancia, mas, meu Deus, em 1907, motor de 16 litros, 160 km/h de máximo. Mas o exagero pode assumir outras formas também. Uma das mais legais está aqui, quase 12.000 RPM nesse V6 dessa Alfa 155 de DTM. E muita gente fala que os carros perdedores são esquecidos, né? Mas você consegue lembrar do carro que venceu
esse campeonato desse ano aqui, ele perdeu para a Opel, mas esse carro, sem dúvida nenhuma, marcou toda a história do automobilismo de turismo. Então, nem sempre os perdedores são esquecidos.